Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mãe Maria, vocês sabem os motivos de estarmos aqui. Vocês sabem por que viemos para o plano material. Sabem que todas as oportunidades são dadas por vocês para que nos melhoremos. E nessas várias viagens de vindas e idas, nunca voltamos para o plano espiritual como estávamos. Sempre temos uma diferença para melhor, galgando que a cada dia um milagre em nossa vida se faça. É por isso, Mãe Maria, que temos você como consoladora. É por isso, Jesus, que temos você como exemplo. E é por isso, Deus irradia todas essas possibilidades para nos melhorarmos, que te peço. Olhem por nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Que bom, mais uma vez, estarmos nesse dia de estudo. Hoje, para falar um tema que é responsabilidade para mim, sempre falar em nome da fraternidade sobre qualquer tema, para mim é sempre muito desafiador e de muita responsabilidade. Mas esse é maior, porque eu tive uma benzedeira em casa, que era minha avó, benzia de espinhela caída, não sei se alguém viu falar, né? E tem na atualidade também uma benzedeira dentro de casa, que é a Amy, né? Então, negócio pro meu lado, o negócio tá feio, tá? Então, vocês me ajudem aí. Bem, eu tenho certeza que todos nós, né, Tidal, em algum momento já teve a oportunidade de passar por um benzimento, eu acredito, né? Ou que já escutou sobre a palavra, né? Benzedeiras, benzimento. Então, é algo que ele é uma prática muito, diria até milenar, né? Se a gente remonta lá desde a época dos egípcios e até a atualidade, e uma prática que envolve todo o globo, né? Eu acredito que tudo aquilo que emana de Deus, ela não emana apenas de um lugar, em apenas uma origem, né? E a gente vê essa replicação em todo o globo. Então, a gente vai ver benzimento em todas as grandes civilizações, em todos os grandes povos, né? Desde lá do lado da Austrália, né? Até aqui no Brasil, né? Os índios, né? Na prática xamânica, na prática indígena, na prática europeia, na prática afro, né? No continente africano, no continente hindu. Então, a gente vai ver as práticas de benzimento em todos os lugares, que, em suma, né, de uma forma geral, nada mais é do que esse grande amor de Deus por todos os seus filhos colocado, né, o amor de Deus colocado em ação, trazendo até nós, né, tudo aquilo que ele nos possibilita dentro deste planeta que temos hoje, para que todos esses recursos sejam colocados a favor, né, da nossa saúde mental, física e espiritual. Então, o benzimento ele tem essa característica de trazer conforto, não só na matéria, mas para o nosso espírito e também para o nosso campo energético. Trabalha nessas esferas com muita propriedade, porque trabalha com elementos da natureza. Mas o que seria, então, né, no nosso conceito, o que seria, né, o ato de benzimento? Eu gosto muito, né, tem um livro de uma autora, né, carioca, né, que é a Pris Mariana. Ela fala um negócio que eu gosto muito sobre o benzer, né, sobre o que é benzimento, né, e ela diz que benzimento é todo o ato de bendizer algo ou alguém, tornando este bento, ou seja, bendito. Eu acho que isso resume muito sobre o que é, né, o que vem da característica do ato de você benzer, né? Eu tive uma aula hoje com a minha mestre de benzimento, né, então, Ene Firmino, né, e que ela estava me explicando que o benzimento ele é uma prática, né, ancestral, ou veja, vem lá dessa ancestralidade, dessa ática milenar,
mas também existe um componente muito importante, né? E eu me lembro muito disso, né? Quando eu ia me benzer com a minha avó ou com, né, com as outras benzedeiras que eu passei, que envolve também existe um ponto que liga o benzido e aquele que vai benzer, né? Que é a fé. A fé é um elemento fundamental em quem quer benzer e também um elemento fundamental naquele que vai receber. Então, o mecanismo, a fé, é essa grande, poder dizer, esse grande elo que une, né, esses dois personagens neste belo ato, né, da continuidade do amor de Deus, que nada, né, que é bem dizer alguém, é levar algo que você quer para o outro e sempre um ato de cura. Então, a gente, por todas as benzedeiras que eu já conheci, todos aqueles que eu já li durante esse tempo, a gente tem ali uma combinação muito grande, né, de vontade de servir ao próximo e vontade, né, e uma fé incomensurável naquilo que pratica. Eu acho que a fé a gente vê em todos os outros ângulos, né? A gente vê várias literaturas falando do exercício da fé no nosso dia a dia, da gente acreditar. Hoje temos essas teorias positivas, né? Vamos acordar, afirmações positivas. Tudo isso é emanação de fé. Mas eu acho que acima de todos, né? Até nós muitas vezes vamos dizer assim espíritas, né? Que acreditamos que ou aqueles que trabalham, eu não sei se eu tenho tanta fé naquilo que eu faço como uma benzedeira tem no seu ato de benzer. Ela tem certeza que aquilo que ela está fazendo vai surtir efeito. Isso é um exercício muito grande da fé. É isso que faz com que a gente chegue muitas vezes, como já cheguei, e várias outras pessoas que eu já vi relatos, às vezes está com febre, está não sei o quê, chega lá, vou levar lá para Conceição, era a benzedeira que tinha aqui no nosso bairro. Vou levar para Conceição benzer. Chegava lá, você estava todo estrupiado, vinha Conceição, né? Rezava em você com todos os seus elementos de reza que a gente vai falar e saía de novo em folha. Então, ou seja, não é só pelo uso de elementos, nem só o uso de orações, de afirmações, que são os elementos que compõem, né? Faz parte da prática do benzimento, mas acima de tudo é a fé dela em determinar aquilo, aquelas orações, em rezar na gente, de bem dizer a gente, como diz a Pris, é que faz com que haja toda essa movimentação de energias. Bem, dito tudo isso, né, então, seja que a fé ela é algo primordial e junto com esse elemento básico, né, que nos une ao nosso Pai e nos une uns aos outros, o benzimento ele tem aí como um elemento ancestral os elementos da natureza. Então, se a gente for olhar em todas as práticas de benzimento, em todas as culturas, sejam, mais uma vez, seja nos índios, seja nos hindus, seja no europeu, seja em qualquer lugar, lá na África, a gente vai ver um componente que ele é singular, ele se compõe em todos, que são os elementos da natureza, sendo eles ar, fogo, terra, água e o éter, que é a soma de tudo isso, né? As coisas que estão lá no plano metafísico. Então, o benzimento ele vai utilizar-se destes materiais como elementos, né? Como formas para que haja, né? Uma amplificação dessa fé do quem está benzendo, junto com esses elementos, para se curar aquilo que você está buscando. Então, o benzimento ele tem como objetivo, né, levar o quê? Conforto ao outro, levar uma cura. Aí, cura, a gente está dizendo muitas vezes da pessoa estar num estado muito debilitado, e com o benzimento, com todas as outras coisas, a gente vê que ela vai levando, se restabelecendo na sua saúde. Então, passa a ser um elemento fundamental no reequilíbrio, né, de todos nós. Então, é algo que ele é sagrado, que é divino, e, de certa forma, como Deus faz as coisas
simples, o benzer também é um ato de muita simplicidade. Isso não quer dizer que não tenha conhecimento envolvido, né? Porque quando a gente começa a entender a função de cada um dos elementos, e aí muitas vezes você vê, talvez, as benzedeiras antigas, como é algo que vai transmitido muitas vezes de uma forma oral, de geração em geração, talvez lá atrás não se tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje. Quando a gente aplica o conhecimento que tem hoje sobre os materiais, sobre os elementos que elas utilizavam, a gente vê o tamanho da sabedoria e tamanho do conhecimento das coisas que estão envolvidas no benzimento. Então, o benzimento ele é algo que todos nós podemos realizar. Assim como Kardec, lá no livro dos médiuns, nos fala que todos nós somos médiuns, então todos nós também podemos bendizer alguém. Então, o fato da gente dar bom dia, de a gente desejar um dia bom a uma pessoa, é um ato de se benzer alguém, é um ato de levar alegria para alguém. Então, quando nós felicitamos alguém por uma conquista, quando a gente diz, né, como a Cris fala no livro dela, né, vai com Deus, é um ato de vencimento, nem está querendo o bem a alguém. Então, eu acho que desta forma, todos nós acabamos, de forma consciente ou inconsciente, nós vamos ali benzendo as pessoas, né? Então, existe também os benzimentos, né, contra, né, a gente fala só dos benzimentos aí, das coisas que a gente sente no físico, mas também tem os benzimentos que vão nos auxiliar na parte energética e também na prática espiritual, né, daqueles que nos acompanham aí, trazendo aí o tema para dentro da doutrina espírita. Agora, todo benzedeiro ou benzedeira, ele não tem uma religião em si, ele não tem, como que eu poderia dizer, o benzimento ele não está ligado a uma prática religiosa, mas sim à crença e o conhecimento daquele que ministra. Então nós vamos ter ali vamos pegar os nossos índios, antes da, né, chegada dos europeus, eles tinham suas práticas de benzimento e utilizavam ali o conhecimento e os elementos que ele conhecia. Vai usar a água, vai usar a terra, vai usar as plantas, vai se utilizar as penas das árvores, vai se utilizar fumaça, vai utilizar de todos os elementos para benzer. Se a gente olha lá para a linha europeia, vai se utilizar o quê? O conceito forte do cristianismo, vai utilizar um texto, vai utilizar alguns elementos que estão voltados à sua prática, da sua fé. Se a gente vai lá para a Ásia, os hindus vão utilizar as coisas relacionadas àquilo que eles acreditavam. Então, o ato de benzer não é, eu benzer só um católico, ou só isso, ou só aquilo, ou um espírita, qualquer um. Então, o benzimento ele não está ligado à religiosidade. Ele está ligado, assim, à prática da sua fé e o conhecimento que aquela pessoa tem sobre aquilo que ela quer benzer. Sim, Anderson. A gente sabe que o ato de benzer alguém, de certa forma, é um passe também, né? Talvez de uma forma intuitiva, rudimentar, né? E assim, as pessoas que se denominaram ou que foram denominadas como benzedeiras, elas não tiveram nenhum curso, não frequentaram nenhuma casa espírita, né? Não tiveram nem acesso à literatura. Como é que essas pessoas se reconheciam como benzedeiras antigamente? Emerson, a prática do benzimento estava muito ligado, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de uma prática ancestral, ela vai de né, de dois modos. A ancestralidade lá de trás, né, de se ver de muito longe, mas também as pessoas geralmente que benziam, geralmente aquelas pessoas que tinham maior sabedoria. E se a gente for remontar a nossa história, talvez são pessoas que naquela época são pessoas que observavam melhor o funcionamento da natureza, entendiam, por exemplo, né? Nós já tivemos uma palestra sobre astrologia, por exemplo, no passado. Então, a astrologia rudimentar, aquela de trás, nasceu da observação do homem de como os astros, aí vamos dizer, o mais próximo da gente, né? Os dois mais próximos é Sol e Lua, né? Como que a Lua
ela estava e aquilo, qual é o efeito que se produzia sobre uma determinada plantação em determinada época. Isso são conhecimentos que foram com a experimentação. No benzimento também foi desse jeito. As pessoas começaram ali nas suas práticas, na sua tentativa e erro, até na ampliação do seu próprio conhecimento empírico, né, e de certa forma, como se a gente olha hoje com conhecimento espírita e universalista, aí universalista que eu digo até sobre as questões da relação de energia, de várias, né, de como cada matéria emite uma vibração precisa, isso já está mais do que mostrado, o poder da nossa intenção, né, o poder do nosso pensar, como altera a propriedade da matéria, isso que a gente vai ver sobre, tanto no ângulo da física quântica, quanto no ângulo de estudos como de outros aí sobre, né, como se processa sobre poder da mente, sobre altera as moléculas da água. Então, de certa forma, nós já trazemos este conhecimento, né, lembrando que somos espíritos, né, que estamos aí no processo de encarnação, de reencarnação há muito tempo, então a gente traz no subconsciente todas essas informações, e lá na nossa antiguidade a gente tinha aí esse conhecimento, ele passava a ser geralmente das pessoas que mais observavam, então as pessoas mais velhas geralmente eram as que tinham mais esse conhecimento de benzer. E elas se reconheciam entre e elas exatamente por essa capacidade, talvez trazendo os seus dons, né, sobre a luz do espiritismo, né, trazendo e sabendo portadora já do seu conhecimento, ela simplesmente, naquele momento que precisava, ela colocava aquilo em prática e, de alguma forma, isso foi sendo sistematizado. Se a gente pega, por exemplo, na cultura xamânica, né, indígena, a gente vai ver ali o papel, por exemplo, do pajé, que era o grande responsável, né, daquele que talvez tinha a mediunidade mais ostensiva dentro daqueles que estavam ali em sua aldeia, então ele poderia receber ali do plano espiritual as orientações e com isso ele conseguia ir processando o dia a dia, né, no seu saber, nas suas limitações aí como ser encarnado, dos elementos da natureza que ia produzir os efeitos no qual ele precisava naquele momento do benzimento. Então, a gente vai ver, e quando a gente, e já puxando o link, já que você trouxe a questão da prática espírita, do passe, a gente vai ver, por exemplo, no passe, a gente tem a movimentação de mão quando a gente está dando um passe. Então, a gente está utilizando que elemento ali da ancestralidade? A gente está utilizando o ar, a gente está utilizando a nossa intenção. E todo benzedeiro, toda benzedeira, todo aquele que benze, se a gente olha dentro da doutrina espírita, a gente vai ver ali, no livro dos médiuns, um tipo de médium que é o médium curador, aquele que transmite, né, intencionalmente, né, aquele que vem com essa propriedade, somada à força da energia espiritual, transmite energias, né, benfeitoras para aqueles que vão receber. Então, a gente tinha lá do início, né, todo esse benzimento, depois, aí, olhando mais para o lado científico, veio aí a própria a criação, né, o descobrimento do magnetismo, que um homem poderia, né, transferir fluidos a outro, e depois, com o tempo, Kardec veio mostrar que, na verdade, existia também uma fusão aí, né, de força espiritual junto com o nosso magnetismo, com a doação da nossa energia. Esses dois combinados são capazes de produzir muitas outras, né, produzir vasta espectro, né, de energias curadoras, e ainda somada aos elementos da natureza, terra, fogo, ar e água, e aí esses elementos eles entram em função das suas cargas energéticas e atômicas muito singular dentro de cada um. Então essa combinação mostra aí, sabe, elementos fundamentais para poder levar lá naquela época, né, quando não se tinha, até hoje, né, naquela época se utilizava para muito também para as questões mais físicas, né, febre. Se a gente for olhar, a gente tem benzimento perisipela, para espinhala caída, para dente inchado, ou seja, tem um repertório imenso de benzimento para as questões físicas. Hoje posso até dizer que, como as questões físicas nós já somos atendidos pela medicina material,
o benzimento passa a ter um papel extremamente importante no nosso campo energético e espiritual, porque ele vai trazer esses elementos, ou seja, dependendo de como eu estou, eu vou utilizar determinada erva, vou utilizar determinada elemento, né? E aí todos os seus elementos ele trazem consigo não só as suas propriedades energéticas, mas também tais as suas propriedades arquétipas, entende isso aí, que vão trazer junto com isso energias condensadas para aquele momento. Então, muitas vezes a gente precisa utilizar, por exemplo, utiliza-se tesoura para benzer, utiliza-se agulha, você utiliza-se fitas, você utiliza-se punhal, você utiliza carvão, você utiliza qualquer tipo de elemento que vai estar ligado diretamente àquele problema, né, que o consulente traz para aquele benzimento, e ele vai lhe intuir dentro do seu saber qual vai ser o melhor instrumento para aquele momento. Então, utiliza-se, né, e eu vejo uma ação muito grande, muito inteligente de Deus no aspecto, principalmente do benzer e de utilizar esses elementos, que muitas vezes a gente não... Eu vou utilizar a expressão de Kardec, né? A gente não tem, muitas vezes, repertório de palavra ou de linguagem para entender tudo que se tem por trás. Então, a espiritualidade vem lançar, utiliza isso, aí você utiliza, dá certo, aí você fala, então, para isso, eu posso utilizar isso. Mesmo que a gente não entenda o porquê, o que está de trás daquele elemento, mas o elemento que faz um sentido muito grande para o benzimento, como, né, e aí cada linha vai se utilizar, né, então utiliza-se chales, utiliza-se, né, a cultura cigana traz muito, né, a questão do chale por causa do vento, né, você não tem, se a gente parar para poder pensar, talvez acho que o elemento mais ancestral que nós temos é o ar, por exemplo, a gente respira o mesmo ar que Jesus respirou, né, há 2.000 anos atrás, então nós temos até podemos nos orgulhar disso, ó. Estou respirando o mesmo ar que Jesus respirou, né? Só estamos em localidades geográficas diferentes. Então, utiliza-se todos os elementos para levar isso, e eu vejo a grande obra de Deus nessa simplicidade, de utilizar de elementos que está ao alcance de qualquer um para levar auxílio a quem precisa. Diga, já que você está com a mãozinha levantada, deve ter perguntas. Temos, na verdade, mais 4 perguntas aqui. Tá? Algumas talvez você já falou alguma coisa a respeito, mas aí eu pergunto mesmo assim, e você, se achar que deve complementar com alguma coisa, você complementa, por favor. Essas benzedeiras começavam seus trabalhos com orações e rezas, então intuitivamente elas sabiam que todo trabalho espiritual começa com uma oração. Podemos dizer que elas tinham muita mediunidade também? Vamos voltar lá atrás, né? Todos nós somos médiuns, né? Então, assim, a prática, não, por exemplo, vamos pegar a nossa prática na fraternidade. A gente começa um trabalho com oração e a gente termina um trabalho com oração. O benzimento, ele vai começar com uma oração e ele vai terminar com uma oração. E ele vai ter ali o que muitos chamam de determinação, ou que são as orações. Muitas vezes são orações que foram até passadas vamos dizer assim, para mestre e para discípulo, né? Vamos imaginar, em algum momento a mediunidade era muito aflorada, só que a pessoa não se dava conta de médium, e é isso uma situação hipotética que eu estou criando. Então a espiritualidade foi para assim, ó, faz como se fosse um mantra, vamos assim dizer, ó, faz essa oração aí, ó, determina aí, a pessoa recebe aquilo, cria aquilo na cabeça, que negócio funcionou, ela grava assim, ó, para a espinhela cair, você tem que fazer essa oração. Então, essa determinação, ela vinha, e muitos utilizam aquela determinação que está ali. Vou pegar a minha avó, né? Minha avó paterna, Dona Alvina. Minha avó rezava de espinhela caída. Ela não rezava de olho gordo, rezava de espinhela caída. Olho gordo era uma outra benzedeira que tinha aqui em casa. Então, ela tinha ali uma oração. Ela aprendeu aquela oração. Só que no final ela tinha a sua fé e ela também impulsionava, né? Ela colocava ali, determinava que. E aí a gente tem que ver que a palavra tem poder, né? O que a gente fala, o ato de falar também está ligado com o elemento ar, a nossa intenção, que é a nossa fé. Então, além da oração, ela intencionava, ela determinava, vamos imaginar que aquela doença fosse desfeita, aquele mal fosse quebrado. Então, tem sim uma prática, como a gente, né, como já dissemos, não é algo que ela tem uma religiosidade,
mas a gente não dá para negar que todos nós somos médios e estamos recebendo interferência, né, influência do plano espiritual o tempo todo. Então, aquele que reza, não tenha dúvidas nenhum que ele vai ter que vai ter uma equipe espiritual atuando junto dele. Vai estar ali, como que eu poderia estar intuindo que elemento vai utilizar. Muitas vezes vai estar intuindo o que precisa realmente determinar naquele momento. Então, quanto mais, e a gente aprende isso sobre o olhar da doutrina espírita, né, de quanto mais a nossa influência moral, está lá no livro dos Espíritos, a influência moral do médium sobre os resultados. Então, quanto mais ele se praticar, quanto mais ele se cuidar, quanto mais moralmente ele buscar, né, andar certo, mais a influência dos bons espíritos ele vai ter. Então, o benzedor, mesmo, e a benzedeira, mesmo que ele não tenha consciência da prática mediúnica, com isso, ele não deixa de receber as orientações da espiritualidade para que ele possa exercer da melhor forma esse trabalho de auxílio. Bom, no momento temos mais 4 perguntas aqui, elas estão brotando. Mas sobre isso que você falou, tem uma fonte minha aqui, diz que tem algumas condições básicas para que a gente pratique o benzimento, tá? Eu vou colocar no chat aí, quem tiver curiosidade pode ler. A pergunta que foi feita aqui foi bem parecida com essa que eu fiz recentemente, mas eu vou fazer do mesmo jeito. A benzedeira não tem auxílio do plano espiritual? Ela faz tudo sozinha? Não, ela tem sempre auxílio. Vamos lembrar o seguinte: o concurso dos bons espíritos não está ligado à prática da doutrina espírita, ok? Então, a gente vai ter a companhia da parte espiritual, sendo ela em qualquer lugar, desde lá do índio com a sua pagelança, né? A gente tem ali todos os nossos ancestrais que vieram da África também com seus costumes vão ter, quem está lá na Índia vai ter, então não importa em que lugar, a pessoa sempre, o benzedor, ele sempre vai ter a companhia da espiritualidade que ele acompanha. Como você bem colocou no chat, eu vou ler para que fique, né? Então, por exemplo, né, o Anderson trouxe aí as condições básicas para se benzer, mas vejam, não é só para benzer, né? Isso é para o nosso dia a dia, que é ter um coração puro, limpo, livre de sentimentos maus, né? Ter a mente pura, livre de pensamentos, acho que eu estou repetindo, né? Um é ter o coração e outro é a mente. O desejo sincero de ajudar, né? Livre de vaidade, de egoísmo. Evitar ter vícios para não repassarmos venenos tóxicos aos pacientes, então isso é extremamente importante. Porque o que acontece? Nós temos, né? E aí já dentro do conhecimento da doutrina espírita, nós temos o nosso corpo energético. E o nosso corpo energético, ele é formado exatamente disso aí, ó. Coração puro, mente pura e os vícios. Então, qualquer tipo de vício que a gente tem, a gente vai contaminar a nossa parte energética. Vamos imaginar o seguinte, que nós somos fazer uma alusão com um tubo de água. Nós somos o tubo onde a água que passa é a energia que a gente vai levar para aquele que necessita de auxílio. E os nossos vícios, né, os nossos pensamentos, seria como sujeira que este fosse ali colocando em volta desse tubo. Então, quando a energia passa, se eu estiver ali com meus vícios, com aquele negócio, vai sujar aquela energia. Então, por isso que, sabiamente, se coloca-se isso aí, Anderson, tem muita certeza, né? Foi muito bom. Então, o que que acontece? Então, a prática, o concurso da espiritualidade, ela vai ser exercida o tempo inteiro, porque faz parte da dinâmica. A gente como que eu poderia, nós não podemos esquecer, e aí, né, Kardec fez essa pergunta, o quanto que a espiritualidade, né, tem interferência na nossa vida, e a espiritualidade traz que o tempo inteiro eles estão ali interferindo. Então, a gente vai ser sempre o concurso da espiritualidade nas ações. E aproveitando o que você trouxe, Anderson, o que as condições, eu vou também trazer, e é isso aí, eu vou pegar até do próprio livro da Pris Mariano, que ela diz o seguinte: seguindo esse pensamento, eu pergunto, o que que não seria benzimento? Então, o que que não seria um benzer? Seria uma reza mecânica e descompromissada, palavras, né,
repletas, né, de rancor. Doação na busca de receber, então, ou seja, eu estou praticando ali, estou querendo benzer alguém, porque eu não estou interessado na melhora, mas eu estou interessado na parte pecuniária. Então, detalhe, um bom benzedor, aquele que está ali, ele nunca vai cobrar para fazer uma reza em você. Ele vai sempre fazer isso de coração puro. Isso não quer dizer que a gente, em sentimento de gratidão, não queira, igual acontece na fraternidade, por exemplo, né? As pessoas doam, né, para que a nossa casa fique aberta, doam as campanhas, por uma sensação de gratidão pelas bênçãos que recebeu, não porque a gente cobra, né? Conjuras em benefício próprio, magia direcionada, porque benzer também envolve magia, né? E principalmente falas munidas de poder pessoal, né? Muito ali enraizadas, exacerbadas. Então, isso não é benzimento. Então, se a gente também liga isso até o que Kardec fala no livro dos Espíritos, quando é questionado como a gente vai saber se um espírito é bom, se o espírito não é, se é enganador, ele vai falar que os bons espíritos sempre terão um comportamento humilde, não querão passar nenhuma data, não vão passar nada que vai interferir no livre-arbítrio das pessoas, né? Então, isso aí a gente vai começando a perceber pela nossa prática e pela nossa percepção já de conhecimento, né, da realidade da interface do mundo, que a gente já vai direcionando um do outro. Próxima pergunta. Bom, pedir a bênção aos nossos pais eu considero um benzimento. Mas será que estou errada? Benzimento e bênção são coisas diferentes? Vamos lá. O benzimento como, né, uma prática, a gente está falando assim, eu vou num benzimento. O benzimento ele vai ter o seu elemento ali que vai ser comparado todo com o benzimento. Quando o meu, né, eu tinha esse negócio, bença pai, Deus te abençoe, meu filho, a gente está proferindo uma bênção ao nosso filho. Deixa de ser um benzimento de forma geral? Não, por quê? Eu estou utilizando a minha determinação, Deus te abençoe, filho. Estou utilizando a minha intenção de que ele seja abençoado. Então, não deixa de ser um benzimento. Mas quando a gente fala o benzimento numa estrutura de que alguém que vai lá, que vai receber, quer receber toda aquele coisa, ele tem ali alguns elementos, né, ou algumas partes, algumas características que vão compor que seria assim um benzimento completo. Então, o ato da gente bendizer alguém não deixa de ser um benzimento. Então, quando a gente dá lá, a pessoa fala lá, benção ao Pai, Deus te abençoe, não deixa da gente estar benzendo o nosso filho, né? Deus te proteja, te guarde, te dê um bom dia, uma boa noite de sono. Então, dentro do contexto geral, sim, é um benzimento. Bom, temos mais 3 perguntas aqui no momento. Só um detalhe pequeno. Toda mãe, aí mamães de plantão, toda mãe é uma benzedeira, nata, como diz a minha professora aqui de benzimento, N. Firmino. Uma benzedeira nata, por quê? Porque a mãe, e aí vou dizer, né? Inconsciente, mas ela está buscando informações muitas vezes da espiritualidade, ela está utilizando elementos que ela tem ali, com determinação, meu filho vai curar, ela vai pegar uma água, ela vai rezar na água, vai dar no menino, vai despejar uma água em cima do menino, vai pegar lá uma colher, ela vai pegar um galho de alguma coisa, ela vai, enfim, mãe, né, ela vai fazer um chá e vai determinar para aquele menino, um chá de erva doce, um chá de hortelã, enfim, um monte de chá que tem. Então, mães são benzedeiras natas. Pode perguntar, Enzo. Você piscou e surgiu mais uma. São 4 perguntas agora. Tá bom. Tem algumas doenças que parecem que só se curam após a atuação de uma benzedeira, como é o caso da erisipela. O que acontece nesse caso? A doença foi provocada por algo espiritual? Olha só, tem determinadas. O que a gente aprende com a espiritualidade e com a dinâmica das energias? A gente sofre no plano material aquilo que advém do plano espiritual. Então, por isso que eu vejo eu vejo a sabedoria de Deus nas pequenas coisas. Léo, né? O ato, hoje a gente consegue explicar isso através do conhecimento que a gente vai ampliando sobre energia, sobre o que Kardec trouxe, mas vamos voltar que benzimento existe em 1500 anos antes de Cristo, né? Os egípcios já utilizavam todas essas condições.
Então, o que que acontece? Sabendo hoje, primeiro, né, que existe todo o fluido cósmico universal que nós estamos espalhados dentro dele. Então, ou seja, o todo está em tudo e tudo está no todo. Segundo, voltando aí à história de que nasce, né, no nosso corpo espiritual e depois vem espiritual energético, depois aflora para a pele ou para qualquer um outro, a gente vai ter muitas vezes a composição de intencionamento e de elementos, aí vamos juntar, né, como fosse uma grande alquimia, e por isso quem diz que também benzimento é magia, porque é uma manipulação de energias que vão fazer ou vai atuar em frequência com determinada chagas. Eu queria falar outra palavra, só que eu esqueci. Moléstia, né? Mazela. Então, existe uma combinação, né? Seria ali como fosse uma frequência de rádio que vai ajustar uma coisa com a outra para que desencadeie a partir dali, né, toda uma cura, até inclusive de passar remédio, de passar, né, os remédios materiais passarem a fazer efeito. Porque muitas vezes isso é algo que precisa ser tratado primeiro no plano, aí eu vou juntar os dois, né? Energético e espiritual, para que depois a cura material possa se fazer. Então, existe toda essa dinâmica que envolve, né? Aí, como vou usar a palavra, é o grande mistério que existe em torno do benzimento, né? O porquê que essas conexões acabam se fazendo, mas de uma forma como a gente entende hoje, com esse olhar já mais ampliado, a gente vai saber que tem ali uma moléstia, uma chaga vibrando em uma determinada energia, que a gente vai ter aqui a junção de determinação, mais a junção dos elementos físicos, né, seja ele uma pedra, seja ele uma erva, seja ele, né, em fumaça, em qualquer outro elemento que possa ser transmutado, que vai entrar em contato com essa frequência e vai fazer com que ela se dissolva. Ok? Ok, antes de fazer a próxima pergunta, eu aqui fui pesquisar sobre a erisipela, porque a pergunta fala aqui que parece que só se cura com a atuação da bezedeira, né? Na verdade, no site do Dr. Drauzio Varela fala que existem antibióticos, né? Até, deixa eu ver qual é o nome da vacina aqui, benzetacil também faz parte do tratamento. Então, não é só talvez pela cura espiritual, né? Bom, vamos para a próxima pergunta. Existe relação entre benzimento e milagre? Deixa eu só voltar um pouquinho sobre o negócio da erisipela para a gente seguir. Nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, tem determinadas crenças que elas advêm de muito tempo. E isso está no nosso inconsciente. Então, a gente tem a explicação que eu dei em função de você ter um elemento aqui energético atuando, e esse elemento do benzedeiro vai fazer que isso dissolva. Mas não podemos deixar, como você bem nos trouxe, que é a atuação material da medicina. Então, tem muitas erisipelas que, sim, são curadas sem efeito de um benzimento, né? Por isso que existem os elementos materiais aí, como você trouxe aí, uma Bezentacil, por exemplo, que ninguém gosta de tomar, que dói pra caramba, né? Então, pelo amor de Deus. Mas, muitas vezes, e se tiver na consciência, aí vejam, isso está no nosso inconsciente. Se tiver no inconsciente da pessoa, que ela só vai ser curada se ela for rezada, pode aplicar Bezentacil, que não vai fazer o efeito, porque ela acredita de que ela precisa passar por um benzimento. Então, isso não é que é a força do espírito, ou a força que é energética, mas é a crença da pessoa. E a nossa crença, ela é capaz de construir qualquer coisa, a cura ou a doença. Mas, por favor, faça a pergunta de novo, que eu já esqueci. Existe relação entre benzimento e milagre? Bem, o que nós sabemos sobre milagre à luz da doutrina espírita? Que não existe. Ponto. Ah, Léo, por que não existe? Porque tudo tem uma explicação por trás do evento. Então, Deus não derroga nenhuma lei, e a lei dele fala que tudo se obedece a determinadas sequências. Às vezes, nós não temos compreensão da execução de uma lei e acreditamos a nossa ignorância ainda a uma coisa chamada milagre. Então, quando a gente não tem esse conhecimento, então, vamos imaginar o seguinte, e aí existe
vou utilizar uma expressão que eu gosto muito, cada caso é um caso, e aí a gente tem que entender que determinada enfermidade, já que a gente está falando de milagre, eu vou falar de enfermidade. Determinada enfermidade, ela se achega ao meu corpo físico por N motivos. Pode ser porque, através das minhas crenças, como eu disse anteriormente, eu criei isso na minha matéria, e se eu não desconstruir, isso vai continuar se repetindo. Pode ser porque eu preciso de passar para que eu aprenda algo, pode ser N coisas. Então, quando uma pessoa vai à prática de um benzimento, e aí ela tem aquele alívio, aquela chaga, aquilo, aí vai ser considerado, foi um milagre. Mas nós sabemos que à luz da doutrina espírita não existe milagre. O que houve ali foi um afastamento, vamos imaginar ali, uma cura de um mal que tinha. Me fez lembrar de uma história que eu li semana passada, aliás, li não, eu ouvi, que, que envolve o Chico. Diz que um amigo chegou e falou assim, Chico, a esposa de um amigo meu, ela está tendo muita dor de cabeça, insuportável, e já foi a vários médicos e não consegue ser curada. Ninguém acha qual é o problema dessa mulher. Mas, Chico, imagina aquela calma dele, você, meu filho, pega essa pomadinha aqui e leva para ela, fala para ela poder passar assim na testa, passa assim, né, perto do nariz, que ela vai melhorar. E aí o rapaz pegou, levou lá, deu para um amigo dele, e depois uns dias volta a notícia de volta. Chico, você não sabe da maior, aquele amigo meu me trouxe notícia. Você acredita que a esposa dele não tem mais nada? Nada. Não está sentindo absolutamente nada. Agora, o que é mais cabreiro nessa história é que ela não usou a pomada. Aí Chico, possivelmente, possível, né, intuído, né, pela espiritualidade que o acompanhava, falou assim, meu filho, sabe o que acontece? O pai dessa moça, ele desencarnou por um aneurisma. Só que como ele não tinha conhecimento ainda da dinâmica do plano espiritual, ele estava próximo da filha. E ele transmitia, através, né, dessa ligação entre eles, toda a dor que ele sentia. E aí, olhem, quando ele chegou em casa com aquela pomada, só a emissão energética, calmante, que detinha o poder daquela pomada. E aí vejamos, essas aí da mesma. O que eu estou falando da pomada? Porque os elementos de benzimento utilizam muitas vezes de erva, de cristais. Então, você tem um efeito físico e tem um efeito energético e espiritual. Então, aquela pomada chegou, é como se espalhasse um bálsamo na casa e ele se sentiu totalmente enebriado com aquilo, né? Com aquela sensação de dor dele passou e ele adormeceu, e a equipe espiritual pôde acolhê-lo e levar para o lugar. Então, quando houve o afastamento do pai e da filha, ela se curou. Esse foi o relato da história de Chico. O que eu quero dizer com isso? Para quem de fora olha, vai falar, essa pomada é milagrosa. Eu não precisei nem de passar, eu só entrei com ela dentro de casa. E ela fez um milagre. A minha mulher tinha uma dor de cabeça insuportável e melhorou. Aí, então, ou seja, imagine, isso há 500 anos atrás, ia falar o quê? É milagroso. Eu vou andar com essa pomada agarrado num cordão, porque aonde ela chega, ela cura milagres. Mas olha a explicação que Chico nos traz. Então, ou seja, houve um milagre? Não. Aos olhos de quem não entende a dinâmica da aplicação das leis de Deus, vai dizer que sim. Mas a relação do milagre está para o tanto ou quanto a gente conhece da aplicação das leis do universo. Então, a gente sabe que, à luz da doutrina espírita, milagre não existe. Então, o que o benzimento vai trazer é essa aplicação da dinâmica de uma lei, de afinidade, e a gente for trazer até para conversa que não tenha muito a ver com benzimento, mas você pega a própria homeopatia que trabalha ali num semelhante cura semelhante. O benzimento, determinada, dadas as suas devidas proporções, vai atuar da mesma forma. Sim, Fred, com o apoio, e depois você pode continuar as perguntas. É engraçado, você já trouxe para nós aquilo que eu ia só complementar, né? A gente, mesmo dentro do segmento cristão espírita, muita gente ainda, quando está muito doente, né, Léo, se apega à palavra milagre. O milagre é uma palavra.
né? E como você vem trazendo para nós, milagres eles vão acontecendo a partir do momento que a gente vai vivendo as nossas vidas e vai se melhorando dentro de um merecimento, e aí tem uma série de situações, mas eu estou sentindo a necessidade de falar isso, a gente respeita sim, né? Não que você tenha falado a nível de desrespeitar a questão do milagre, porque tem muitas pessoas que ainda são muito apegadas a essa palavra, né? E não tem essa visão que a gente tenta ter e tenta agir no sentido de se melhorar. Eu sei que você pontuou muito bem, mas eu aqui com os meus botõezinhos eu precisaria de também te auxiliar nesse sentido. Eu te peço muito obrigado, viu? Mas é bom, Fred, porque assim, como a gente está falando de benzimento à luz da doutrina espírita, né, a gente precisa de esclarecer que, sob o olhar da doutrina espírita, não existe milagre. Mas, para essas pessoas que ainda não estão esclarecidas à luz, né, dos conhecimentos trazidos pela espiritualidade, ela vai enxergar como milagre. E qual é o problema disso? Não existe problema nenhum. Né? Agora, o problema, aí eu vou dizer que o maior problema que tem disso está ligado que é independente do uso da palavra ser milagre ou não, independente de se conhecer ou não, mas isso o grande problema não é da pessoa dizer milagre. O grande problema é eu achar que eu sou o portador do milagre, que se eu tenho o poder de fazer milagre, né? Isso vai ser em qualquer momento e até dentro das práticas espíritas, né? Porque eu tenho meu mentor é mais forte e ele consegue fazer isso, e aí isso traz a questão do ego para junto daquele que é o portador, né, dessa ação benfazeja, né? Então, a questão do milagre, eu acho que o maior problema não está na pessoa achar que é milagre, mas é na a gente achar que a gente ter certeza que nós somos capazes de fazer milagres, né? Eu acho que isso aí está o grande ensinamento para a gente. Senhor moderador. O nosso amigo Felipe fez uma pergunta aí no chat. Nosso amigo Felipe, que hoje está sem sua cadeira de balanço, né? Um galho de arruda sobre as orelhas é um benzimento? Antes que você faça aí sua resposta, eu vou colocar no chat aqui uma pesquisa que despertou minha curiosidade, né? Coloquei até o link do site aí, né? O benzimento com o título de Dica da Benzedeira, né? Falando sobre a notícia, é uma erva muito boa para tirar mal olhado, magia, inveja, olho gordo, quebranto, afasta maus pensamentos, energias negativas e pessimismo. Se quiser complementar aí, fica à vontade. Felipe, vamos lá. Como benzimentos, vamos colocar assim, né? O que faz você benzer? Primeiro, a sua intenção, né? Vamos dizer assim, o seu impulsionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu vou lá, pego simplesmente, passo na rua, pego um galho de arruda e coloco na orelha, eu vou ter talvez a ação da propriedade energética daquele elemento sobre mim. Mas eu não posso dizer, no meu entendimento, veja, vou falar com todas as letras. Eu, Léo, no meu entendimento, não posso considerar isso que seja um vencimento. Por quê? Porque eu simplesmente peguei, coloquei. Agora, se eu parei, se eu estou sentindo alguma coisa, eu intuí, eu peguei aquele galho de arruda, eu intencionei, eu fiz uma oração e mantei aquilo ali, né? Eu sempre esqueço essa palavra, eu determinei que aquele galho de arruda, ele vai utilizar das propriedades dele para fazer aquilo que age no meu corpo, que esteja sobre o meu merecimento. Aí sim é o benzimento. Por quê? Porque o benzimento ele se caracteriza principalmente pelo fato da sua oração de início e sua oração de fim, mais o elemento. Então, isso vai depender. Se eu peguei, pensei, utilizei, né, essa característica, né, de você benzer, né, do ato de você rezar. O benzer tem a sua prática da oração, a prática da fala, da determinação que aquilo que você quer seja alcançado, aí sim será o benzimento. Agora, só o fato de você colocar, para muitos que não conhecem, acha até que é uma superstição. Eu vou pegar, por exemplo, a ruta, vou botar aqui e vou espantar o mal olhado. Bem que nosso amigo Anderson colocou aí, né, as ervas boas para isso. Aí vamos assim, por que determinada erva é boa para determinada coisa? Pela sua propriedade energética. Vamos lembrar, né? O mundo ele é feito de energia. Então, as energias têm determinadas qualidades e têm as suas, vamos dizer assim, os seus antídotos, né? Então, ou seja, aquela erva, seja, não sei qual que vai estar ali, o poder da arruda, agora que eu vi ali no link, né? A arruda tem sua propriedade, né, espectral de energia,
né, um poder muito grande de fazer o quê? De consumir esses pensamentos. Assim, eu vou usar a mesma analogia, como, por exemplo, trouxe o Anderson aí, que a bezentacila tem um poder de curar erisipela. A erisipela deve ser aí o quê? Uma bactéria, alguma coisa assim. Então, para cada medicamento, para cada coisa, você tem ali o seu que vai combater. Então, o poder das plantas, assim como o poder dos cristais, assim como o poder combinado de várias ervas, vão ampliar ainda mais o espectro para que determinadas energias não alcancem o nosso campo áurico. O ponto, detalhe pequeno. Isso vai fazer se o meu pensar não tiver vinculado com aquela energia. Porque se eu estou vibrando negativamente, se eu sempre desejo o mal das pessoas, se eu sempre faço o inferno na vida do outro, penso o tempo inteiro coisas que não são boas, pode ter um caminhão de arruda que não vai impedir que as energias negativas cheguem em você. Por quê? Porque você mesmo, ou a gente mesmo, estaremos sendo, né, fazendo um buraco na defesa da coitada da arruda. Então a gente vai assim, coitada, não me protegeu. É claro, eu não ajudei, né? Então temos que lembrar do nosso papel, da nossa responsabilidade de cultivar os nossos pensamentos. Sim, Fred? Quando você traz o benzimento, uma amiga minha, ela me deu algumas lições, né? Em cima daquilo que você falou, quando a gente benze uma pessoa, ou quando os benzedores benzem a pessoa, além de ter a própria energia do benzedor, também entra a energia específica de cada erva. E a arruda é uma erva bem generalista. Foi bem como você disse, a intenção da pessoa que recebe também é muito eficiente. Porque quando ela pega aquela ervinha, aquele garrinho de arruda, bota aqui atrás, a arruda ela é uma planta que pega e quebra os miasmas, né? De um modo geral, como o povo fala, né? Porque é um dito popular, ela joga o mal para trás, né? Então tem muita gente que, além de ter arruda, porque não é só ela, banho de sal, tem a pata de vaca, tem a sálvia. Então, assim, para esses conhecedores dessa prática de utilização do benzimento com as ervas, eles estão muito acostumados a indicar justamente para cada necessidade. É engraçado quando você fala isso, Léo, porque você deve saber disso. Quando você vai ali na Vila Rubim, tem um senhor que tem uma lojinha de ervas, que se a gente puder sentar do lado dele, tem cada erva específica para cada tipo de tratamento. Erva seca, erva viva, né? Então, de uma certa forma, a erva ela funciona como um potencializador. Não que o médium não faça, mas ela pode funcionar como agente potencializador, muito na fala das benzedeiras, atuando como um quebranto, né? Dinamizando mais ainda, mas não adianta nada. Quer dizer, adianta. Mas se a pessoa também não tiver na sintonia de energia e cura, como você vem trazendo. É uma amiga minha que me falou e eu achei necessário falar isso aí, porque é bem interessante. Fred, assim, Ô, já Léo, que você... Léo, desculpa aí, você me permite aí. O Fred falou para conversar com o senhor na Vila Rubim. A gente pode conversar com o seu Arlindo lá na nossa casa, que tem muito conhecimento sobre isso também. Sem dúvida, o senhor Arlindo é conhecimento em pessoa, né? Se o senhor Arlindo estivesse aqui, acho que seria ele que tinha que falar sobre benzimento, não eu, né? Porque ele é o nosso saber em pessoa, né? Mas entrando, por exemplo, se a gente for entrar sobre as propriedades energéticas das ervas, a gente vai ver que a gente tem ervas que elas vão trabalhar na parte de limpeza espiritual. Então, ou seja, você é aquelas de proteção que vão limpar, que vão fazer que a gente dê um descarrego. Aí posso citar casca de alho, casca de cebola, arruda, guiné, deixa eu lembrar mais qual, açapeixe, peregum roxo, fumo, essas são as ervas de proteção, são ervas que vão fazer com que a gente descarregue as energias. Mas, o que acontece? Eu gosto sempre de falar isso quando eu tenho a oportunidade, de que o mundo ele é um grande equilíbrio. Tudo precisa ser equilibrado. Então, quando a gente comete um erro com alguém, a gente está desequilibrando e depois eu preciso de fazer o bem para equilibrar novamente. A gente tem o equilíbrio da justiça e da misericórdia, porque se fosse só a justiça, estaríamos todos lascados. Então, eu tenho que ter a misericórdia ali, que vai fazer com que eu me torne hábil. E também, até nas propriedades das ervas, a gente vai ter essa propriedade. A gente tem o que se considera as ervas
como a arruda, por exemplo, e todas essas outras que fazem essas limpezas e proteções, são as ervas quentes. Mas a gente vai ter, como o Anderson já botou ali no chat, o manjericão, o alecrim, sim, ainda tá me dando informações aqui. A gente vai ter ali ervas que são consideradas mornas e somente as mais frias, que vão trazer esse bem-estar para a gente. Hibisco, canela, cravo, e aí lavanda, hortelã. Muito bem, Anderson, obrigado aí pela escola. Né? De cabeça assim na hora a gente acaba esquecendo. Então essas são ervas, por exemplo, hortelã é uma erva de energia muito grande. Eu estou muito descarregado, eu estou muito sem energia, estou precisando hortelã na veia. Faz um banho de hortelã, meu filho, e manda ver. Eu preciso de alegria, eu preciso, né, de botar para cima manjericão e alecrim, e aí vamos embora. Então, ou seja, cada erva. Então não adianta, por exemplo, eu preciso descarregar, vou tomar um banho de arruda. Tá, você descarregou suas defesas. É igual tomar banho de sal. O sal grosso vai fazer o quê? Ele vai limpar tudo, seja bom, seja ruim, vai levar tudo. Eu preciso de restaurar meu campo áureo. Então, eu tomo um banho de manjericão, tomo um banho de lavanda, tomo um banho de alfazema, um banho de hortelã, um banho de manjericão. Então, para aqui, e aí, se a gente for olhar, existem vários livros que vão falar aí, tem aí do Magia das Ervas, eu sempre esqueço o nome do autor, mas ele traz ali um conhecimento muito grande de qual é a propriedade que a gente pode utilizar dentro de cada erva. Junto, a gente vai associar. Aí, vamos trazer, a gente está falando de erva, o benzimento, mas você vai ter a propriedade dos cristais. Você tem um potencial muito grande, utilizado de duas formas, né? Que são os óleos essenciais, que vão trazer as propriedades, não só as plantas, elas têm as propriedades fitoterápicas, né? Que vão através do chá, mas você tem a parte energética, essa que a gente estava falando. Então, são N recursos que os benzedeiros e as benzedeiras eles vão utilizar destes elementos, assim como uma combinação de ervas para poder fazer uma defumação, um incenso. Então, tudo isso são elementos que podem e são utilizados na prática do benzimento. Sim, Anderson. Temos mais duas perguntas aí, até para você organizar seu tempo aí, tá? Ok. Pergunta: podemos benzer animais? Sim, claro, perfeitamente. Nós podemos benzer qualquer ser vivo, porque é emana de energia, né? Até uma planta você pode benzer. Coitado, você botou uma pimenta, por exemplo, que vai consumir, você pode benzer ela para poder desfazer aquela energia. Então, extremamente importante. Aí eu posso dizer, existe hoje grupos, né? A N pertence a um grupo no qual eles se reúnem uma vez por mês, onde faz um benzimento com pessoas de várias partes, né, do país. Eles se unem em determinado horário para, né, benzer. E benzem pets. Benze o que, amor? 200 pessoas. Benze 200, 300 pessoas né, que estão espalhadas no Brasil inteiro, que entram, inclusive, benzem animais. Né? Então, pode-se benzer, deve-se benzer, e eles são totalmente, digo até, mais sensíveis a essas energias, porque sensíveis no tipo de receber a cura, porque não tem toda essa questão que nós temos moral, espiritual e dos nossos pensamentos, que muitas vezes, né, espantam as energias que chegam até a gente, porque existe essa relação também. Se eu não estou bem, né, por mais que essa energia chegue, então eu vejo uma dinâmica muito importante, a gente vê isso, eu vejo isso eu posso dizer da nossa casa, da Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, que, por exemplo, nos dias de trabalho, que são aos sábados, a gente tem, né, o tratamento lá de passe, todos os tratamentos nós temos de auxílio energético, mas acontece sempre uma palestra no salão. E qual é o objetivo da palestra do salão? Que a gente vá mudando também a nossa forma de pensar acerca das coisas para que a gente esteja cada vez mais alinhado energeticamente para receber o benefício que nos é dado. Então, os animais, ao contrário, não têm esse problema de ficar pensando nas coisas. Então, eles recebem, acho que talvez de uma forma muito mais intensa, esse benzimento. Sim, senhor Anderson, pode fazer a próxima pergunta. Espero ter respondido. É a última. Tudo bem. Qualquer coisa, a pessoa que fez a pergunta pode mandar alguma observação. Nós podemos nos autobenzer? Por exemplo, estou me sentindo energeticamente fraco e resolvo ir tomar um banho de mar ou cachoeira para me estabilizar.
Neste caso, os espíritos, mesmo sem um intermediário, podem utilizar as energias do ambiente e trazer alívio? Sim, isso acontece muito, né? Quando a gente está nesse processo, a gente pode se orar, a gente pode se benzer, a gente pode fazer tudo, né? Então, o que que acontece? Quando a gente vai, por exemplo, eu vou usar essa expressão porque eu não acho uma outra expressão que traduz tão fortemente, que é quando a gente vai a um ponto de força, né? Ou seja, a cachoeira, o mar, uma mata, são ali elementos onde a natureza está intensamente ali, né? Então, você utiliza-se, né, nessa troca energética, né, que é o que acontece, uma compensação energética, você se beneficia com isso. Agora, quando a gente utiliza-se da nossa reza, utiliza-se da nossa determinação do que a gente quer naquele lugar, isso potencializa os efeitos que a energia daquele lugar, ela entre, vamos dizer assim, né, no nosso campo áurico de uma forma melhor. Então, tanto que a gente vai no mar, né, a gente tem um processo dessa troca energética, né, que acontece aí em função dos elementos, até do próprio sal, mas também tem um elemento telúrico ali que vai fazer com que esse equilíbrio, que eu não saia só descarregado, né, a gente pode ver que na água do mar, a gente não está sofrendo só a ação do sal, mas a gente tem a ação das propriedades do plano vegetal também, das algas, que vão trazer ali toda essa dinâmica para que seja equilibrada. E uma coisa que a gente vai tomar um banho de cachoeira, a gente está recebendo ali, né, as propriedades da água. Se a gente vai, como que eu posso dizer, se eu tomo um banho no rio, eu estou recebendo uma energia, se eu entro embaixo de uma queda de água, eu também estou recebendo uma outra energia por causa do movimento da queda da água. Então, ou seja, isso são pontos de energia que, combinados com a nossa intenção, faz com que a gente melhore muito. Mais alguma? Você falou que essa era a última, né? Então, e aí, uma coisa muito importante que tem no benzimento é exatamente o entendimento de como esse ciclo natural funciona. Então, por exemplo, o benzimento ele sempre vai ocorrer durante o dia. Ah, Léo, mas por quê? Porque qual é o grande semeador de vida que nós temos na Terra? O Sol. O Sol é que faz com que tudo, né, é um componente extremamente importante da nossa composição molecular. Então, a gente sabe que através do sol, através dos nossos chakras, nós absorvemos a energia solar com propriedades que vai trabalhar no nosso campo energético e vai nos abastecer. Nós vivemos no fundo, apesar do alimento material, no fundo, o alimento material, no final, ele é convertido em energia. Então, o benzimento ele vai sempre ocorrer durante o dia. Por quê? Porque à noite nós temos outro astro, que é a Lua, que vai fazer toda essa transmutação. Então, o Sol ele vem trazer a cura e o recolhimento das energias, e à noite a Lua faz o tratamento e a transmutação dessa energia. Vamos lembrar o equilíbrio, né? Sol, dia e noite. Então, essa é uma dinâmica, porque o benzimento está extremamente apoiado na natureza e na biodinâmica da natureza para com que ele possa atingir o seu ápice, né, como que eu poderia, né, o seu ápice de cura mesmo, o seu ápice de fugiu a palavra, né, de sucesso, ainda falou de sucesso, é verdade. Então, lembrando, né, ele vai sempre utilizar os elementos da ar, água, fogo e terra, né, o quinto elemento aí, que é o éter, que é a união desse negócio todo. Então, a gente vai ter aí o ar, que vai trabalhar o quê? A parte do movimento, vai pensar, né? Toda a parte aí que vai reger o que está no pensar. A gente tem a água, por exemplo, quando é utilizada, e aí, quando a gente tem ali, né, sabe o que tipo de problema aquele que quer ser benzido traz, e aí o benzedor, quando ele tem esse repertório, né, de saber no seu consciente, então ele vai conseguir entender se ele vai utilizar o ar, elementos de ar, você vai utilizar elementos de água, que vai estar, a água está muito ligado fortemente a sentimento, emoções, né, a própria geração da vida, né? Nós sabemos que a nossa vida veio da água, então vai estar ali. A gente tem um poder do fogo, né, na parte de consumir, né, de transformar, de transmutar, a parte, né, de impulsionar, né, a força do fogo, né, força ígnea.
A gente vai ter quando utilizar seus elementos vegetais, que está ligado ao quê? Ao crescimento, né? A conhecimento, a vontade, né? Os vegetais, eles crescem, né? Então, está ligado ao crescimento, né? A parte, né? Da parte mineral, né? A parte da evolução, né? A força do, né? Que está ligada ali à nossa evolução. Então, esses são os elementos que são utilizados, né? Ah, mas o que eu vou usar, por exemplo, como que usa elementos de vento? Aí a gente vai ter sino, pena, corda, linha, terço, na cultura, né, espanhola, aí, né, tá aqui é descendência da minha esposa, né? Usa-se muito os chales. Ah, mas o que tem a ver o chale? O chale é feito de quê? De algodão. Algodão é o quê? Um elemento vegetal. Então, você está utilizando a combinação do vegetal com o ar, né, que vai ser colocado. Água, rio, cachoeira, como já foi colocado, né? Tudo está ligado, mar, chuva, rio, cachoeira, água de poço, enfim. Fogo, fogueira, vela, o sol é um elemento de fogo, calor, né? Então a gente vai ter elementos vegetais, planta, raiz, semente, o fruto, né? Como disse lá, né? O tecido natural. Aí a gente vai ter lá as pedras, no reino mineral, né? As pedras, os sais, ferro, areia, cobre. Lembre-se, ó, cobre, né? A gente vê elementos de cobre aí, tesoura. Ah, poxa, meu bebê está chorando muito. Algumas simpatias, né? Que acabam sendo um benzimento. E vão utilizar a tesoura para quê? Com elemento de corte. Então, e nós temos aí, né? O próprio éter, que é juntando todos esses elementos formam ali a força etérica, né? Então, ou seja, utiliza-se tudo. E aí nós temos até um negócio muito curioso, né? Até o sentido do vento, norte, sul, leste, oeste, ele também vai fazer com que do benzimento vai trazer determinadas forças. Por exemplo, o vento do norte é favorável a interrupções, cortes, banimentos. O vento do sul, né, favorável a todas as magias de bendizendo, de benzimento. O vento leste, né, traz a possibilidade de novos começos, princípios, né? O vento oeste é mais favorável, né, à fertilidade, a plantio, cuidar de animais. Então, ou seja, a gente pode ver que cada elemento que existe sobre essa terra, ele tem um sentido de utilização. E, e essas informações, elas vêm muitas vezes de uma forma intuitiva pela espiritualidade, que depois, com o tempo, a gente vai fazendo, testando, e esse passa a ser um conhecimento depois acessível a todos nós. Então, a arte de benzer, ela é uma arte muito simples na utilização dos seus elementos, como a gente vê, eu pego lá uma arruda, ou pego um manjericão, eu vou pegar uma vela e vou rezar uma pessoa com uma vela, eu vou rezar uma combinação de a vela com uma tesoura junto comigo, uma vela com um punhal, mas existe toda, se a gente for utilizar a parte científica, seja de todos os mecanismos, existe toda uma ciência por trás. Existe toda uma elaboração energética de combinações de elementos, por mais que seja, às vezes, uma reza simples. Mas existe uma força muito poderosa atuando. E o que é mais interessante nisso tudo é que o benzimento, ele nunca, a espiritualidade que acompanha aquele que está benzendo, aí vão pensar que a pessoa está benzendo sobre, né, boas intenções, a espiritualidade que acompanha está ali porque ela é uma boa pessoa. Então, muitas vezes eu chego para poder benzer um problema, né, estou com um problema financeiro, por exemplo, não arrumo emprego, mas a espiritualidade ela vai atuar de uma forma muito mais dinâmica, uma forma muito mais integral no meu ser, porque ela vai me fazer muitas vezes trabalhar um pouco do meu mental, porque vamos voltar, né? Tudo é aquilo que a gente atrai, tudo é aquilo que a gente põe foco. Então, se eu estou muito negativo, e eu tenho razão, porque eu sou um pai de família, eu perdi meu emprego, minha família está passando fome, como é que eu vou conseguir ser positivo nisso? Como é que eu vou conseguir gerar bons sentimentos? Então, muitas vezes são da aplicação desses elementos e a espiritualidade vai ampliar para que o tratamento não seja só do meu, né, do meu caminho fechado, ou porque eu não estou conseguindo, mas da minha própria mudança do meu pensar, e daí do meu pensar eu mudar meu padrão energético para que as coisas possam começar a se encaminhar. Então, existe por trás do benzimento toda essa estrutura holística, essa estrutura integral para que todos aqueles que buscam este caminho, eles possam ser atendidos. E aí, muitas vezes,
não é só em um benzimento, e muitas vezes não é igual a gente ou vai na fraternidade ou vai em qualquer casa religiosa. É muitas vezes a primeira vez que todos os nossos problemas são resolvidos. Porque, na verdade, existe uma jornada a ser percorrida, e essa jornada ela vai exigir da gente uma transformação pessoal. O que o benzimento ele vai trazer para nós nada mais é de que um suporte para que a gente consiga concluir essa jornada com suporte da espiritualidade e suporte das coisas mais simples, que é a da mãe natureza, que estão disponíveis a todos nós para que a gente consiga fazer isso. O benzimento tem essa função de dar-nos suporte energético para que a gente consiga concluir a nossa jornada de evolução aqui na Terra. Então, existe, né, e se a gente pega, e essa é uma forma também de ser simples, para que esse ato de amor, esse ato de cuidado do Pai, possa chegar até os mais necessitados, que em determinados lugares que não se tem remédio, que não se chega às coisas materiais, né? Vamos dizer aí, vamos trazer como o Anderson nos trouxe, né? A erisipela não chega nenhum antibiótico, vai ser através de um benzimento que aquela erisipela pode ter oportunidade de ser sarada, uma dor de dente ou qualquer outro coisa. Então, é uma forma de Deus chegar até os lugares mais simples e utilizar dos elementos que são muito baratos, que estão disponíveis na natureza, que não tem custo, mas tem só precisam ser dinamizados através do pensar, dinamizados através do amor daquele que tem ali, que quer atender, e principalmente lembrar lá do início do componente principal, que é a fé, para que, aí vamos trazer, né, que o milagre possa ser realizado. Sim, Anderson. Eu sei que já encerramos as perguntas, mas foi pedido uma exceção aqui. Você pode responder, por favor? Claro, não tem problema não, pode perguntar. Ok. Qualquer pessoa pode benzer ou precisa de uma preparação? Qualquer pessoa é um benzimento nato, benzedor nato, vamos assim dizer, né? A gente deu o exemplo da mãe, a mãe é a benzedora nata, mas qualquer pessoa pode benzer. O que precisa para benzer? Primeiro, claro, é a boa vontade, é se dispor, aquelas características que o Anderson trouxe lá, né, de coração limpo, de mente limpa, de evitar vícios. Isso é a prática, né? O Anderson trouxe aquilo para o benzimento, mas isso se aplica, por exemplo, aos médios da fraternidade. A gente tem lá, antes de um trabalho mediúnico, a gente tem que evitar carne vermelha, a gente tem que evitar, né, literaturas que não vão fazer com que a gente pense se conecte a energias mais nocivas, que a gente tem uma série de cuidados que todo médium precisa ter para que ele esteja melhor preparado para a sua função. O benzimento é a mesma coisa. Agora, quanto mais eu posso estudar, eu posso entender a dinâmica, como a gente estava falando, né, das posições dos pontos cardeais, entender dos elementos da natureza. Então, a pessoa quer se tornar benzedeira, e o meu aconselhamento é, como qualquer área do saber, é buscar conhecer sobre o ato de benzer. Ah, Léo, isso, mas e a minha bisavó que benzia e não sabia nada? Sabia não. Alguém antes dela, isso é um saber que foi passado. Então a gente não vai simplesmente sair aí fazendo as coisas. A espiritualidade vai ajudar a gente até um certo ponto, né? Vai corrigir ali as eventuais falta de saber e eles vão agir. Mas eu recomendo a todos que querem se tornar, sentir o chamado de benzer. Ah, diga-se de passagem, eu vejo um movimento como a N Pertencioso, criado pela Pris lá no Rio de Janeiro, que envolve todas essas pessoas, que tem um trabalho lindíssimo hoje de benzimento, mas se a gente for olhar, é um artigo que está quase que em extinção. Né? Você encontrar uma pessoa que vai benzer de espinhela caída, vai benzer de mal olhado, vai benzer de dor de dente, de erisipela. Por quê? Porque muitas vezes aquele conhecimento ele era passado de geração em geração. Minha avó não está mais aqui, mas possivelmente foi a avó dela que ensinou para ela que antes, e aí está sempre tem muitos homens que benzem, mas a gente sabe também que é uma tradição muito ligada às mulheres. Então, hoje, se a gente for buscar aí, tem poucas benzedeiras. Então, esse é um conhecimento ancestral fantástico e que precisa de voluntários aí para conhecer, para não deixar com que vamos dizer assim, mais esta ferramenta de auxílio que o Pai nos dá, ela deixe de existir.
Sim, Anderson, pode perguntar. Ô, Léo, você falou aí que as benzedeiras são, como é que é, uma espécie em extinção, mas eu estava acompanhando um site aqui, né, porque eu gosto de me informar das palestras, e esse site fala que elas estão se atualizando, na verdade, inclusive fazendo uso da tecnologia para prestar o auxílio, né? Usa para prestar serviço à distância, né? Facilita o acesso a contatos, acessos rápidos, né? Elas se cadastram no Google, o site está falando aqui, elas se cadastram no Google para oferecer os serviços, né? Então, na verdade, talvez não esteja tão em extinção assim, elas estão se atualizando, apesar de ser um conhecimento, né, que é passado de forma tradicional, como você falou. Ô, Anderson, eu digo que ele está em extinção. Você pode ter. Vamos imaginar o seguinte: tudo que a gente traz hoje para o ramo da internet ele ganha uma proporção. Então, quando a gente, as benzedeiras estão no Google, está extinto? Não. Quantas estão no Google? Quantos tinham e quantos têm hoje? Digo que benzer realmente é uma prática, e uma prática que ela está sendo esquecida. Ela não está se renovando. Não existe sim pessoas que estão levando, pode-se benzer à distância, tem pessoas que estão renovando, mas com conhecimento ancestral, essas pessoas estão deixando de passar esse ensinamento. Digo isso porque se a gente for começar a catalogar quantas tem aqui, tem um livro de benzedeiras aqui de Goiabeiras. Se você for lá e procurar aquelas ali que estão no livro e procurar quais das descendentes delas benzem, posso dizer de uma forma generalista, não posso afirmar, mas grandes delas não passaram para a próxima geração. Então, hoje, eu digo aqui no meu bairro, hoje, antigamente tinha a Conceição, né, já foi para o outro plano, não ficou ninguém no lugar da Conceição, não tem ninguém, eu estou dizendo isso da minha experiência de vida, do que está no meu entorno. Eu não conheço uma outra pessoa, minha avó morreu, vou dizer dentro da minha família, minha avó rezava de espinhela caída, né, e ninguém da minha família pegou esse conhecimento da minha avó. Então, se eu for olhar dentro da minha genealogia, acabou, não tem mais ninguém que reza, entende? Então, de uma forma, estão se estruturando. E por que elas estão fazendo isso? Exatamente porque são poucas e precisa de levar esse saber que elas têm, levar o conhecimento que têm. Né? A gente pode, hoje, pelo conhecer da espiritualidade, a gente sabe que não existe relação de espaço-tempo, então uma oração que é feita aqui, ela pode ser feita pela pessoa que está na minha frente, ou com uma pessoa que está distante, ela vai receber a oração do mesmo jeito, o benzimento da mesma forma. Aquela imantação energética vai chegar até a pessoa. Então, hoje elas utilizam, né, do saber, estão se aprimorando, estão buscando um conhecimento, não tenho dúvida nenhuma, mas vou usar as palavras do Nazareno, que eu gosto tanto de pegar ele para, né, como exemplo, a messe é grande e os operários são poucos. Então, digo assim, quem tem interesse, eu, né, incentivo que todos buscamos, né, o saber do benzer, né, lembrando, né, que o ato de benzer, o benzedor de verdade, ele nunca vai cobrar, não é um ato que a gente vai se monetizar em cima dele, mas é um ato extremamente de caridade, um ato de doação. Essa é a principal marca de quem benze, ele vai se doar, ele vai estar disponível para benzer sempre que tiver necessário, vai programar sempre, lembrando, né? Ele vai ter sempre ali as suas convicções de que não se pode se benzer à noite, por causa das energias que circulam à noite, vai procurar benzer no dia, então ele vai ter uma ritualística de trabalho sério. Mas eu digo isso assim com muita convicção de que não é, eu vou usar assim, né, um termo, não é algo que se encontra a qualquer lugar, né? Não é igual eu chegar aqui, eu quero ir numa igreja. Se eu sair no meu bairro, eu vou do lado da minha casa, uma Maranata, se eu ando mais para cima, estou em uma Assembleia de Deus, se eu ando um pouquinho mais para cima, tem uma Batista, se eu ando mais um pouquinho, tem a Igreja Católica, se eu desço a rua, tem um centro de Umbanda, se eu ando mais um pouquinho, tem um centro, um centro kardecista, então, ou seja, eu encontro em qualquer lugar. Agora, se eu sair daqui e buscar alguém que benze, eu não vou achar com tanta facilidade. Vamos, amor? A única benzedeira que eu tenho agora, dentro da minha casa, é a minha digníssima esposa, porque ela sentiu esse chamado na ancestralidade dela, né? Então ela está aí. E a Adriana, o cemitério é logo ali, é verdade, Adriana, né? O cemitério está logo ali. Então, ou seja, a gente não tem tantos, né? Então eu vejo aí o esforço que a Anne tem, mas o grupo que ela participa, de levar esse conhecimento,
Se vocês repararem, quando tem benzimento, ela sempre publica no Instagram dela para que as pessoas possam, né, se inscrever para poder receber. Então, se eu for botar aqui na região de Santo Antônio toda, eu tenho só dentro de casa, né? Então, ou seja, vale muito a pena. É uma ferramenta de auxílio ao próximo muito eficiente, principalmente pela simplicidade dos elementos que se tem, né? Não requer muitas coisas, requer boa vontade, e aí sim, conhecimento, conhecimento da prática, como eu estava falando, né, de conhecimento, por que eu não posso benzer à noite, porque eu tenho que benzer de dia. Então, tudo existe um fundamento, tudo existe um motivo. E acho que o principal que nós precisamos de ter é conhecer esses motivos para que a gente faça a ação de forma correta. Ok? Mais alguém, eu vou abrir, né, a possibilidade, né? Mais alguém quer fazer algum tipo de pergunta, ou eu posso já fazer o meu encerramento. Detalhe que eu estava esquecendo. Todo benzimento ele precisa de ter um componente extremamente importante que eu esqueci de citar. Ele precisa de ter o aceite daquele que quer ser benzido. Então, não adianta eu querer benzer alguém que ele não queira receber. A única abertura que tem isso aí é de pai para filho. Então, ou seja, o pai ele pode interceder pelo filho porque ele tem essa prerrogativa, né? Então, ele tem essa prerrogativa, mas esse detalhe é muito importante de que precisa de ter o aceite da outra pessoa. Porque, senão, vamos lembrar, Deus nos dá o livre-arbítrio. A gente não pode forçar a ninguém a mudar. Então, quando a gente for benzer alguém, a gente tem que perguntar, você aceita um benzimento? Eu aceito. Aí a gente pode benzer. Você fala, não quero. Então, a gente não tem poder de influenciar. Eu não sei no caso que a pessoa está no hospital, vamos imaginar que a pessoa está lá entubada, e ela está precisando de auxílio, ela não tem como responder por si, aí a gente pode fazer esse papel, né, de enviar energias salutares para ela. Mas, de uma forma geral, a pessoa precisa de autorizar, de querer o seu benzimento. Então, sobre as bênçãos do nosso Pai Celestial nessa noite, eu convido a todos que possam, né, serenar seus corações, aqueles que têm a sua água aí do lado, né, que a espiritualidade possa, neste momento, assim como vem fazendo durante todo o nosso ciclo de bate-papo, né, colocando ali as propriedades que nós necessitamos para a nossa cura material, para a nossa cura espiritual, né, para a nossa harmonização, vou trocar, né? Cura não, mas para a nossa harmonização material, para a nossa harmonização energética, para a nossa harmonização espiritual. Né? E convoco a todos, né, que a gente possa, todos juntos nesse momento, elevar nossos corações a esse Pai misericordioso, bondoso, justo, que oferece a cada um dos seus filhos a oportunidade de crescer. Louvar, Pai, por você nos dar um planeta tão belo, tão lindo, oportunidades incalculáveis de realizações, de cura, né, de reequilíbrio, agradecer por nos dar tanta oportunidade. Pedimos também por aqueles que estão à margem desse saber, margem de entendê-lo, Pai, margem de sentir o amor que o Senhor deposita sobre cada um de nós, seus filhos. Peço por todos aqueles que neste momento estão debilitados, sejam fisicamente, sejam emocionalmente, sejam espiritualmente. Debilitados, Pai, para que a gente tenha a condição de levar auxílio para eles, para que possamos nós também não sermos portadores, que sejamos multiplicadores das bênçãos que nós recebemos todos os dias. Pedimos por aqueles que não têm condições, Pai, desse momento de pedir. Pedimos para todos aqueles que estão, Pai, encarcerados, privados da sua liberdade, sejam sua liberdade física, seja também encarcerado dentro de suas mentes, dentro das suas emoções, que nesta noite, neste momento, pela força da união de todos nós que estamos aqui, o bálsamo seja levado a cada um deles, seja encarnados, seja desencarnados, Pai. E mais uma vez, agradeço profundamente pela oportunidade de estar aqui mais um dia, de poder ver meus amigos, de poder compartilhar o pouco que eu sei
de poder levar, Pai, a cada coração um pouquinho mais de saber. Juntos, Pai, tenho certeza que todos os corações aqui são gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias de viver e de aprender. E que o Senhor possa nos impulsionar a dividir tudo aquilo que a gente recebe. Muito obrigado mais uma vez, Pai. Peço a bênção a cada um dos irmãos que assistem essa palestra, que o Senhor os ilumine, os guarde e os proteja sempre. Que assim seja.